Moçada, um aniversário para não ficar enterrado. Happy birthday to you. No prayer for the dying. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, como faço todas as vezes, né? Peço para você que ainda não se inscreveu que o faça, vai lá, deixa seu like, que ajuda bastante aqui o canal aí se desenvolvendo para nós continuarmos fazendo os nossos vídeos. Beleza? Moçada, e hoje nós temos aqui um clube dos 35. 35 anos de um lançamento deste dia 1º de outubro de 1990, e é esta coisa magnífica que eu vos apresento aqui, ó. Dá uma olhadinha. Iron Maiden, No Prayer for the Dying. Um grande play do Iron Maiden, mais um, né? Que falar de um grande play do Iron Maiden, até a redundância, mais um aí. Grande play dessa grande banda. E esse aqui, é claro, né? Recebeu lá alguns narizes torcidos por causa dos motivos que nós vamos dizer aqui, mas tem muita coisa legal aqui. É um play do Iron Maiden e é um grande play do Iron Maiden. Mas o que ele tem de diferença então? Moçada, para começar, aqui houve, depois de vários anos, uma mudança na formação do Iron Maiden. Porque o Iron Maiden, você sabe, né? Lá no começo da carreira, a banda mudou muito de formação até se estabilizar a partir de 1983, a partir do álbum Peace of Mind, com aquela formação que pode ser considerada a clássica, né? Que ficou durante vários anos, quer dizer, nem tanto assim, né? Ficou durante 7 anos, mas 7 anos para uma banda que trocava de músicos como trocar de roupa, foi um tempo bom, um tempo bastante longo, que a banda ficou sem trocas. Mas aí, aqui em 1990, houve uma troca. Adrian Smith, né, um dos guitarristas formadores daquela grande dupla ao lado do Dave Murray, acabou indo embora. Ele, probleminha aqui, probleminha ali, descontente com umas coisas aqui, outras. Ele acabou saindo da banda e entrou no seu lugar Jake Gers, o guitarrista que havia tocado no disco solo do Bruce Dickinson. Um guitarrista que já havia tocado também na banda do Ian Gillan, velho conhecido dos caras, né? Tocou lá com o Bruce Dickinson no disco solo e depois acabou entrando nessa vaga que o Adrian Smith abriu aqui no Iron Maiden. E por que o Adrian Smith saiu, hein? Um dos motivos foi exatamente por causa de algumas trocas de sonoridade na banda. O Iron Maiden, a partir do Power Slave, né? Até o Power Slave é aquela história, né? No Power Slave, a turma pegou lá o The Number of the Beast, o Peace of Mind e o Power Slave, e começou a achar que o Power Slave estava sendo muito repetitivo, que a banda tinha que inovar, isso, aquilo, tal, não sei o quê. E aí a banda inovou. A banda inovou lançando o Somewhere in Time, com guitarras sintetizadas. E aí a turma caiu em cima, criticou pra caramba, tal, não sei o quê, tá bom. Aí eles lançaram, esse que tá aqui, ó, que dá pra ver um pedacinho dele aqui, né? A banda lançou esse aí, o Seventh Son of a Seventh Son, aí já mais pomposo ainda, né? Com teclados, com músicas caindo pro lado meio progressivo, aquelas coisas todas lá. E a recepção foi mais ou menos. Aí a banda Seixil resolveu fazer um disco extremamente cru. Mais cru até do que o The Number of the Beast, voltando quase que lá naquela crueza dos tempos de Paul Di'Anno lá, do primeiro LP e do Killers. E todos esses vai, não vai, fica, não fica, muda, não muda, acabaram desagradando o Adrian Smith e ele acabou partindo para outros voos aí. Depois, mas não ficou tanto tempo assim, depois ele acabou voltando. E quando ele voltou, o Jake Gers nem saiu, a banda virou um sexteto. Por isso que a banda é um sexteto, né, até hoje. Muito bem, moçada, mas então, a banda apresentou uma nova formação, que nós vamos falar dela então agora aí, né, falando daquele núcleo da formação longeva e do cara que entrou depois. Então, veja só. Qual que era essa formação que ficou longeva, então, no Iron Maiden? Bruce Dickinson nos vocais, né? Steve Harris, o chefão, o dono da bola, no baixo. O Nick McBrain na bateria. O Dave Murray na guitarra. E na outra guitarra, então, o Jake Gers, aí que estava dando a sua estreia nesse disco aqui. E esse play aqui, então, como eu já falei para vocês, moçada, tem 11 faixas. 11 faixas e ele é extremamente cruzão, tá? Ele
ele é mais ou menos assim, ele fica entre os dois primeiros lá, o Iron Maiden e o Killers, e o The Number of the Beast. Ele fica entre esses aí, tá? É um disco de um heavy metal bem agressivo e direto, sem floreios, que o Iron Maiden lançou aqui. E tem uma faixa aqui, moçada, sabe? Eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Eu já falei isso antes, né? Que as bandas têm lá os seus clássicos e eu tenho alguns meus, né? E aqui tem um desses que eu considero. Eu vou falar quando chegar nela aí. Mas é uma faixa que tem um pouquinho de problema também pro Iron Maiden. Mas vamos comentar, então, as faixas desse disco. Ó, esse disco abre com Tail Gunner. Tail Gunner é uma música extremamente direta, um heavy metal bem simples, direto, uma paulada, bem agressivo e pancada mesmo. Sem floreio, sem nada. É 1, 2, 3, 4 e sai de baixo. E o Iron Maiden entrando com tudo na década de 90, com muita força e com muita energia. Seguindo depois de Tail Gunner, nós temos aqui, ó, Holy Smoke. Holy Smoke, essa foi o grande sucesso do disco, tá? Essa aí virou single, tocou bastante por aí. Ela tem aí um riff sensacional. Ela é muito grudenta, muito cativante. Ela não é tão crua assim, tá? Embora, falando da crueza do disco, essa aí não é tão crua assim. É uma música que fez bastante sucesso aí, bastante cativante. Foi a que mais teve sucesso aqui no disco. Depois dela, No Prayer for the Dying, a faixa título, uma belíssima faixa título. Ela não apareceu tanto quanto essa e quanto a outra, que nós vamos falar mais pra frente, mas é uma faixa maravilhosa, uma faixa com começo lento, depois ela embala, ela tem vários climas, aquele negócio daqueles ritmos meio cortados, mais uma música em uma. É uma música fantástica, maravilhosa, até meio injustiçada. Esse play aqui é um pouco injustiçado, eu acho, né? O negócio, muito cru e tal, mas não é tanto assim. O play tem coisas maravilhosas aqui, essa faixa título é uma delas. Public Enemy Number 1. Essa aqui é um heavy tradicional bastante agressivo mesmo, principalmente na voz do Bruce Dickinson. Fates Warning. Um início lento, depois vira um heavy tradicional bastante agressivo com um belíssimo andamento. O Iron Maiden não abriu mão dos seus belíssimos andamentos. É uma música simples, mas uma música mais crua e mais linda do que a outra. The Assassin. É uma música de ritmo meio quebrado e meio enigmática, como se você estivesse aí tentando desvendar mesmo um assassinato e a coisa estivesse meio difícil. Run Silent, Run Deep. Essa é aquele heavy metal estilo galopadas, né? Tão tradicional do Iron Maiden, que ficou tão legal aqui. Hooks in You. Um heavy metal tradicional, cru e agressivo, com um riff que lembra um pouquinho 2 Minutes to Midnight, do Powerslave, tá? Não é um autoplágio, não me venho com essa, tá? Mas lembra um pouquinho, assim, não que seja uma cópia, mas lembra um pouco, tá? Bem legal também essa aqui, essa Hooks in You. Aí veio a outra, muito bem sucedida, tá? Quase tão bem sucedida quanto o Holy Smoke, meio problemática. E que eu adoro e que eu considero um dos meus grandes clássicos aqui. Bring Your Daughter to the Slaughter. Fantástica, moçada. Que música grudenta, que coisa maravilhosa. Você escuta e não tem como ela sair da cabeça depois. Funcionou e funciona muitíssimo bem nas arenas. É uma música aí que era para ter entrado no disco solo do Bruce Dickinson, acabou não sendo aproveitada. Aliás, foi uma música aí que ele chegou a apresentar pro David Guerra, pro Jake Gers, depois eles acabaram a música, que ela não estava pronta, e ela acabou não entrando no disco solo, e acabou entrando aqui, e entrou aqui no disco do Iron Maiden, e ficou sensacional. Mas despertou a fúria de alguns conservadores. Alguns grupos mais conservadores acusaram a banda de satanismo, de sadomasoquismo, e alguns grupos religiosos, principalmente, né? Também, tanto é que a Igreja Católica do Chile chegou a proibir a banda de tocar por lá por algum tempo por causa dessa música aqui. Tá? Depois liberou, a banda voltou a tocar lá e tal, mas teve alguns probleminhas. Mas olha, bem rock and roll, né? Tem tudo bem rock and roll, uma música maravilhosa, uma das grandes, para mim, o high point do disco aqui, uma das grandes do Iron Maiden, sem dúvida nenhuma. Eu curto de montão. E fechando, Mother Russia. Mother Russia é aquela história, né? O Iron Maiden sempre teve a sua veia artística, sempre teve músicas sua veia histórica. Sempre teve músicas históricas, sempre teve músicas que eram baseadas ou foram baseadas em alguma passagem histórica. E aqui eles não deixaram passar a oportunidade, mesmo porque em 1990 estava em curso
aquele negócio, quem viveu a época sabe, quem não viveu pode ter estudado isso em história, se não estudou vai lá ver. A época da Glasnost e Perestroika, a abertura da cortina de ferro, né? Ou seja, a queda da União Soviética, a dissolução da União Soviética. E a União Soviética tinha como principal nação a Rússia. E a Rússia, antes do século XX, já tinha tido o Império Russo lá, dos czares e tudo mais. Então, a Rússia sempre foi muito marcante ali, desde o final da Idade Média, pegando a Idade Moderna ali e o século XX para frente, né? Então, como estava tendo acontecimentos importantes ali que tinham repercussão mundial, o Iron Maiden não deixou de fazer uma bela faixa instrumental e épica, né? Falando da Rússia, do passado, do presente e do futuro do país também aí de maneira maravilhosa. Outra faixa monumental, épica e fantástica do Iron Maiden, fechando esse grande disco que abria os anos 90 para o Iron Maiden, que continuou grande. Teve mais algumas mudanças, algumas coisas aí. Depois teve a saída do Bruce Dickinson, né? Mas teve mais um disco depois desse, um outro disco maravilhoso também. Mas são coisas para a gente falar em outras ocasiões. Agora, então, é esse disco aqui que está em tela, completando hoje 35 anos, né? 35 anos de um heavy metal bastante direto do Iron Maiden, não é defeito nenhum o Iron Maiden ter feito um disco um pouco mais simples, um heavy metal um pouco mais simples e direto. É um disco sensacional, pesado, com riffs maravilhosos, viradas maravilhosas, o baixo trovejante e marcante, como sempre foi no Iron Maiden, e vocais maravilhosos do Bruce Dickinson aqui, bastante agressivo. Moçada, quem conhece sabe o que eu tô falando, quem não conhece tem que conhecer, principalmente quem gosta de um heavy metal mais agressivo. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!